Sexto capítulo. Autoridade. Siga um especialista. Virgílio. Vamos imaginar a seguinte situação. Ao folhear o jornal da sua cidade, você lê um anúncio pedindo voluntários para participarem de um estudo da memória no departamento de psicologia de uma universidade local. Intrigado com a ideia do experimento, você entra em contato com o diretor do estudo, o professor Stanley Milgram, e aceita participar de uma sessão de 1 hora. Ao chegar ao laboratório, você encontra dois homens. Um é o pesquisador incumbido do experimento, facilmente distinguível pelo jaleco de laboratório e pela prancheta. O outro é um voluntário como você, que parece comum em todos os aspectos. Após os cumprimentos e gentilezas iniciais, o pesquisador começa a explicar os procedimentos a serem seguidos. Ele diz que o experimento é um estudo de como a punição afeta o aprendizado e a memória. Um participante terá a tarefa de memorizar pares de palavras de uma longa lista até conseguir se lembrar perfeitamente de cada par. Essa pessoa é chamada de aprendiz. O papel do outro participante será testar a memória do aprendiz e aplicar choques elétricos cada vez mais fortes a cada erro. Ele será o professor. Naturalmente, você fica um pouco nervoso com essa notícia. Sua tensão aumenta quando, após um sorteio, descobre que desempenhará o papel de aprendiz. Você não esperava que sentir dor fosse parte do estudo e considera abandoná-lo. Mas em seguida pensa que haverá tempo suficiente para decorar as palavras e que o choque não será muito forte. Depois que você estudou a lista de pares de palavras, o pesquisador o prende numa cadeira e, à vista do professor, coloca eletrodos no seu braço. Mais preocupado agora com o efeito do choque, você indaga sobre sua potência. A resposta do pesquisador não é nada tranquilizadora. Ele diz que, embora os choques possam ser bem dolorosos, não causarão nenhum dano permanente aos tecidos. Com isso, o pesquisador e o professor o deixam sozinho e vão para a sala ao lado, onde o professor faz as perguntas do teste por um sistema de interfone e aplica punições elétricas a cada resposta incorreta. Conforme o teste progride, você logo reconhece o padrão seguido pelo professor. Ele faz a pergunta e aguarda sua resposta pelo interfone. Sempre que você erra, ele anuncia a voltagem do choque que irá receber e aciona uma alavanca para dar a punição. O mais preocupante é que, a cada erro, o choque aumenta em 15 volts. A primeira parte do teste avança sem maiores percalços. Os choques são incômodos, mas toleráveis. Mais tarde, porém, com o aumento dos seus erros e das voltagens dos choques, a punição começa a incomodar o suficiente para tirar sua concentração, o que leva a mais erros e choques ainda piores. Nos níveis dos 75, 90 e 105 volts, a dor faz você gemer de forma audível. Aos 120 volts, você exclama no interfone que os choques estão realmente começando a doer. Aceita mais uma punição com um gemido e decide que já sofreu o suficiente. Depois que o professor aplica o choque de 150 volts, você berra no interfone: chega! Quero sair! Me tirem daqui, pelo amor de Deus! Em vez de tranquilizá-lo dizendo que ele e o pesquisador estão vindo soltá-lo, o professor se limita a fazer a pergunta seguinte. Surpreso e confuso, você murmura a primeira resposta que lhe vem à cabeça. Está errada, é claro, e o professor aplica um choque de 165 volts. Você implora que ele pare e o solte. Ele responde apenas com a próxima pergunta, e com o próximo choque lancinante, quando você, nervoso, dá a resposta errada. Você não consegue mais deter o pânico, os choques ficaram tão fortes que o fazem se contorcer e berrar. Você chuta a parede, exige que seja libertado e implora ao professor que o ajude. Entretanto, as perguntas do teste prosseguem como antes e, por conseguinte, os choques terríveis, dolorosos 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285 e 300 volts. Você percebe que não é mais capaz de responder corretamente as perguntas e grita ao professor que não responderá mais. Nada muda.
O professor interpreta seu silêncio como uma resposta incorreta e manda outra descarga. O martírio continua até que, por fim, a força dos choques o deixa quase paralisado. Você não consegue mais gritar ou lutar. Só consegue sentir cada terrível descarga elétrica. Talvez, você pensa, essa total inatividade fará com que o professor pare. Não pode haver razão para continuar esse experimento. Mas ele prossegue implacavelmente fazendo as perguntas, anunciando os horrendos níveis dos choques, acima de 400 volts agora, e acionando a alavanca. Que tipo de homem é esse? Você se pergunta, perplexo. Por que não me ajuda? Por que não para? Poder da pressão da autoridade para a maioria de nós, o cenário anterior parece um pesadelo. Só que, na maioria dos aspectos, trata-se de uma história real. Houve um experimento assim, ou melhor, uma série de experimentos assim, realizados por um professor de psicologia chamado Milgram, 1974, em que participantes no papel do professor estiveram dispostos a aplicar níveis contínuos, intensos e perigosos de choques num aprendiz que dava chutes, berrava e implorava que parassem. Apenas um aspecto importante do experimento não foi genuíno. Nenhum choque foi aplicado. O aprendiz em agonia, que implorava por misericórdia e para ser solto, não era uma cobaia real, mas um ator que fingia receber os choques. O propósito real do estudo de Milgram nada tinha a ver com os efeitos da punição sobre o aprendizado e a memória. Ele envolvia uma questão bem diferente. Quando uma pessoa recebe essa incumbência, até que ponto estará disposta a infligir sofrimento em uma outra totalmente inocente? A resposta é perturbadora. Sob circunstâncias semelhantes ao pesadelo recém-descrito, em geral o professor esteve disposto a infligir o máximo de dor possível. Em vez de cederem às súplicas da vítima, quase 2/3 das cobaias do experimento de Milgram acionaram cada uma das 30 alavancas de choques até a última, 450 volts, quando o pesquisador encerrou o experimento. Ainda mais inquietante foi o fato de que nenhum dos 40 voluntários do estudo abandonou seu papel de professor quando a vítima começou a pedir que fosse solta, nem depois, quando esta passou a implorar, nem mais tarde quando sua reação a cada choque havia se tornado, nas palavras de Milgram, um grito de agonia. Esses resultados surpreenderam todos os envolvidos no projeto, inclusive Milgram. Aliás, antes que o estudo começasse, ele pediu a grupos de colegas, estudantes de pós-graduação e de psicologia da Universidade de Yale, onde o experimento foi realizado, que lessem uma cópia dos procedimentos experimentais e estimassem quantos voluntários avançariam até o último choque, de 450 volts. Invariavelmente, as respostas ficaram na faixa de 1% a 2%. Um outro grupo de 39 psiquiatras previu que apenas uma pessoa em 1000 estaria disposta a continuar até o final. Ninguém estava preparado para o padrão de comportamento que o experimento de fato produziu. Como podemos explicar esse padrão alarmante? Talvez, como alguns argumentaram, fosse porque os voluntários eram todos homens, conhecidos pelas tendências agressivas. Ou porque não reconheceram o dano potencial que as voltagens elevadas poderiam causar, ou porque eram um grupo de bárbaros que aproveitaram a chance de infligir sofrimento. Existem bons indícios contra cada uma dessas possibilidades. Primeiro, um experimento posterior mostrou que o sexo dos voluntários não afetava sua disposição em aplicar os choques às vítimas. Professoras se mostraram tão dispostas a aplicá-los quanto os homens do estudo inicial de Milgram. Outro experimento investigou a explicação de que os voluntários não estavam sabendo do perigo físico potencial a que estavam sujeitas as vítimas. Nele, os aprendizes foram instruídos a anunciar que sofriam de um problema cardíaco e a declarar que seu coração estava sendo afetado pelo choque. Chega! Me tire daqui! Eu avisei a você que tinha um problema cardíaco. Meu coração está começando a me incomodar. Eu me recuso a continuar. Quero sair mais uma vez. Os resultados foram os mesmos. 65% dos voluntários cumpriram diligentemente seu dever até o choque máximo.
Finalmente, a explicação de que os voluntários de Milgram eram um grupo de sádicos que não representava os cidadãos comuns também se mostrou insatisfatória. As pessoas que responderam ao anúncio de jornal de Milgram para participar de seu experimento sobre memória formavam uma amostra representativa de idades, profissões e níveis educacionais dentro de nossa sociedade. Além disso, mais tarde, uma bateria de testes de personalidade mostrou que aquelas pessoas eram psicologicamente normais, sem nenhum traço de psicose. Eram, na verdade, como você e eu. Ou, como Milgram gosta de dizer, são você e eu. Se é verdade que todos estamos implicados em suas descobertas pavorosas, a pergunta se torna incomodamente pessoal. O que poderia nos levar a cometer esses atos? Milgram está convencido de que sabe a resposta. Segundo ele, tem a ver com uma sensação profundamente arraigada de submissão à autoridade. De acordo com o psicólogo, o verdadeiro culpado no experimento foi a incapacidade de suas cobaias de desafiarem os desejos do chefe, o pesquisador de jaleco que lhes encorajou e, quando necessário, ordenou que realizassem suas tarefas, apesar do dano emocional e físico que estavam causando. São fortes os indícios a favor da explicação de Milgram baseada na obediência à autoridade. Sem as instruções do pesquisador para que continuassem, os voluntários teriam encerrado rapidamente o experimento. Eles odiaram o que estavam fazendo e sofreram com a dor da vítima. Imploraram ao pesquisador que os deixasse parar. Quando este recusou, prosseguiram, mas no processo tremeram, transpiraram, se agitaram, balbuciaram protestos e apelaram pela libertação da vítima. Suas unhas se cravaram na própria carne. Eles morderam seus lábios até sangrarem. Seguraram a cabeça entre as mãos. Alguns tiveram acessos de riso nervoso. Um observador externo do experimento inicial de Milgram descreveu uma das cobaias. Observei um homem de negócios maduro e equilibrado entrar no laboratório sorridente e confiante. Após 20 minutos estava em frangalhos, tremendo e gaguejando, rapidamente se aproximando do ponto do colapso nervoso. O tempo todo puxava o lóbulo da orelha e torcia as mãos. A certa altura bateu com o punho na testa e murmurou: "Meu Deus, vamos parar". No entanto, continuou respondendo a cada palavra do pesquisador e obedeceu até o fim. Além dessas observações, Milgram forneceu indícios ainda mais convincentes da interpretação da obediência à autoridade para a conduta de seus voluntários. Num experimento posterior, por exemplo, fez com que pesquisador e vítima trocassem de papéis, de modo que o pesquisador pedia ao professor que parasse de dar choques na vítima, enquanto a vítima insistia corajosamente que o professor continuasse. O resultado não poderia ter sido mais claro. 100% dos voluntários se recusaram a aplicar qualquer choque adicional quando apenas a vítima pedia. O mesmo se constatou em outra versão do experimento em que o pesquisador e o colega voluntário trocaram de papel, o pesquisador ficando preso à cadeira e o colega voluntário ordenando que o professor continuasse, sob protestos do pesquisador. De novo, nenhum voluntário tocou em outra alavanca de choque. O grau extremo em que os voluntários nos estudos de Milgram obedeceram às ordens da autoridade foi documentado em mais uma variação dos experimentos básicos. Nesse caso, o professor se viu diante de dois pesquisadores que deram ordens contraditórias. Um deles ordenou que o professor interrompesse os choques quando a vítima gritou para ser solta, enquanto o outro insistiu que o experimento deveria prosseguir. Aquelas instruções conflitantes produziram o que pode ter sido o único toque de humor do projeto. Numa perplexidade tragicômica e olhando de um pesquisador para o outro, os voluntários suplicavam à dupla que chegasse a um consenso. "Espere aí. Qual das ordens está valendo?" Um diz para eu parar, o outro para prosseguir. "O que eu faço?" Quando os pesquisadores continuavam discordando, as cobaias tentavam desesperadamente descobrir quem mandava de fato. Falhando na rota da obediência à autoridade, cada voluntário enfim seguia o bom senso e encerrava os choques.
Como nas outras variações do experimento, tal resultado dificilmente seria esperado se as motivações dos voluntários envolvessem alguma forma de sadismo ou agressividade neurótica. Milgram acredita que indícios de um fenômeno assombroso emergem repetidamente dos dados acumulados. A disposição extrema dos adultos de irem às últimas consequências sob o comando de uma autoridade constitui a descoberta principal do estudo. Essa descoberta tem implicações preocupantes para aqueles que temem a capacidade de outra forma de autoridade, o governo, de extrair níveis assustadores de obediência dos cidadãos comuns. Além disso, a descoberta nos informa sobre as pressões da autoridade em controlar nossa conduta. Após testemunhar as cobaias de Milgram se contorcendo, suando e sofrendo em sua tarefa, alguém poderia duvidar do poder que os mantinha ali. Para os que permanecem céticos, a história de Graham Wilson pode ser instrutiva. Em 1 de setembro de 1987, para protestar contra a remessa de equipamento militar americano à Nicarágua, Wilson e 2 outros homens se deitaram sobre a via férrea na saída da estação de armas navais em Concord, Califórnia. Os manifestantes estavam certos de que seu protesto deteria o trem programado para aquele dia, já que haviam notificado a Marinha e as autoridades ferroviárias de sua intenção 3 dias antes. Mas a tripulação civil, que recebera ordens de não parar, nem sequer reduziu a velocidade do trem, embora pudesse ver os manifestantes a menos de 200 metros. 2 dos homens conseguiram se safar no último minuto, mas Wilson não foi rápido o suficiente e teve as 2 pernas amputadas acima do joelho. Como os médicos da Marinha no local se recusaram a tratar dele ou a permitir que sua ambulância o conduzisse ao hospital, os espectadores, incluindo a esposa e o filho de Wilson, tentaram estancar o fluxo de sangue durante 45 minutos até a chegada de uma ambulância particular. Surpreendentemente, Wilson, que serviu 4 anos no Vietnã, não culpa a tripulação do trem nem os médicos da Marinha por seu infortúnio. Em vez disso, ele culpa o sistema, que restringiu as ações deles por meio da pressão para obedecer. Eles estavam apenas fazendo o que eu fiz no Vietnã. Estavam cumprindo ordens que fazem parte de uma política insana. Eles são os bodes expiatórios. Embora a tripulação do trem concordasse com a avaliação de Wilson de que eram vítimas, não compartilharam sua magnanimidade. No que talvez seja o aspecto mais notável do incidente, a equipe moveu um processo contra ele, exigindo reparações pela humilhação, pela angústia mental e pela tensão física que sofreram quando ele impediu que cumprissem suas ordens sem que precisassem amputar suas pernas. Os fascínios e os perigos da obediência cega. Sempre que nos defrontamos com um motivador potente da ação humana, é natural esperar que existam boas razões para essa motivação. No caso da obediência à autoridade, uma análise ainda que breve da organização social humana oferece justificativas abundantes. Um sistema de autoridade complexo e amplamente aceito confere uma imensa vantagem à sociedade. Ele permite o desenvolvimento de estruturas sofisticadas para a produção de recursos, comércio, defesa, expansão e controle social que, de outra forma, seriam impossíveis. Na extremidade oposta, a alternativa é a anarquia, um estado sem grandes efeitos benéficos sobre os grupos culturais que o filósofo social Thomas Hobbes garante que tornaria a vida solitária, pobre, desagradável, brutal e breve. Daí sermos treinados desde o nascimento a acreditar que a obediência à autoridade constituída é certa e a desobediência, errada. Essa mensagem permeia as lições dos pais, os versinhos aprendidos na escola, as histórias e canções de nossa infância e é transmitida pelos sistemas jurídico, militar e político que encontramos quando adultos. Noções de submissão e lealdade ao governo legítimo são muito valorizadas por esses sistemas. O ensino religioso também oferece sua contribuição. O primeiro livro da Bíblia, por exemplo, descreve como a desobediência à autoridade suprema fez com que Adão, Eva e o resto da humanidade perdessem o paraíso.
Se essa metáfora específica se mostrar sutil demais, um pouco mais adiante no Antigo Testamento podemos ler, no que talvez seja a representação bíblica mais próxima do experimento de Milgram, o relato reverente da disposição de Abraão de sacrificar o próprio filho porque Deus, sem nenhuma explicação, ordenou que assim fosse feito. Aprendemos com essa narrativa que uma ação era julgada correta não por aspectos como a sensatez, a nocividade, a injustiça ou os padrões morais usuais, mas pelo mero comando da autoridade superior. O suplício de Abraão foi um teste de obediência, no qual ele, como as cobaias de Milgram, que talvez tenham aprendido uma lição inicial com a Bíblia, foi aprovado. Histórias como a de Abraão e das cobaias de Milgram podem nos dizer muito sobre o poder e o valor da obediência em nossa cultura. Em outro sentido, porém, as histórias podem ser enganadoras. Raras vezes refletimos profundamente sobre os prós e contras das exigências da autoridade. Na verdade, nossa obediência costuma seguir o padrão clique-zoom com pouca ou nenhuma deliberação consciente. Informações de uma autoridade reconhecida podem servir como um atalho valioso para decidirmos como agir numa situação. Afinal, como sugere Milgram, acatar as prescrições de figuras de autoridade sempre nos trouxe vantagens práticas genuínas. Desde cedo, descobrimos que seguir os conselhos dessas pessoas, pais, professores, era benéfico, em parte por causa de sua sabedoria maior e em parte porque elas controlavam nossas recompensas e punições. Quando adultos, os mesmos benefícios persistem pelos mesmos motivos, embora as figuras de autoridade sejam agora empregadores, juízes e líderes governamentais. Como seus cargos implicam maior acesso às informações e ao poder, faz sentido cumprir os desejos das autoridades devidamente constituídas. Faz tanto sentido que com frequência agimos assim mesmo quando não faz sentido algum. Esse paradoxo é o mesmo que acompanha todas as grandes armas de influência. Uma vez percebido que a obediência à autoridade costuma ser recompensadora, facilmente nos permitimos a conveniência da obediência automática. A bênção e a maldição simultâneas dessa submissão cega estão em seu caráter mecânico. Não precisamos pensar, portanto não pensamos. Embora a obediência impensada nos leve à ação apropriada na maioria das vezes, haverá exceções gritantes, porque estamos reagindo, não raciocinando. Tomemos um exemplo de uma faceta de nossa vida em que as expressões da autoridade são visíveis e fortes: a medicina. Como a saúde é importantíssima para nós, os médicos, dotados de grandes conhecimentos e influência nessa área vital, estão na posição de autoridades respeitadas. Além disso, a comunidade médica possui uma estrutura de poder e prestígio hierarquizada. Os diferentes tipos de trabalhadores da saúde sabem perfeitamente qual nível ocupam nessa estrutura e sabem também que o médico está no topo. Ninguém pode invalidar o julgamento de um médico, a não ser, talvez, outro médico de nível mais alto. Desse modo, uma tradição consagrada de obediência automática às ordens dos médicos se desenvolveu entre as equipes de assistência à saúde. Surge a possibilidade preocupante de que, quando um médico cometer um erro evidente, ninguém em posição inferior na hierarquia ousará questioná-lo, até porque, depois que uma autoridade legítima dá uma ordem, os subordinados param de pensar na situação e começam a reagir. Esse tipo de reação clique-zoom num ambiente hospitalar complexo torna os erros inevitáveis. De fato, de acordo com o Institute of Medicine, que assessora o Congresso americano sobre políticas de saúde, pacientes hospitalizados estão sujeitos a pelo menos um erro de medicação por dia. Quem manda realmente? Pesquisadores da área da comunicação descobriram que, nas conversas, as pessoas inconscientemente adaptam seus estilos de voz e fala aos estilos dos indivíduos em posições de poder e autoridade. Um estudo explorou esse fenômeno, analisando entrevistas no programa de televisão Larry King Live. Quando King entrevistava pessoas de grande posição e prestígio social, por exemplo, Bill Clinton, George Bush e Barbra Streisand, seu estilo vocal mudava para corresponder ao dos entrevistados.
mas quando entrevistava pessoas de posição menor, por exemplo, Dan Quayle, Spike e Julie Andrews, King continuava no próprio tom e os estilos de voz destes últimos mudavam para corresponder ao do entrevistador. Os erros de que os pacientes são vítimas podem ocorrer por uma variedade de razões. Entretanto, em seu livro Medication Errors, Causes and Prevention, Erros de Medicação, Causas e Prevenção, os professores de farmácia Michael Cohen e Hugh Davis, da Temple University, atribuem grande parte do problema à deferência impensada concedida ao chefe do caso de um paciente, o médico que o trata. De acordo com Cohen, num grande número de casos, pacientes, enfermeiras, farmacêuticos e outros médicos não questionam a prescrição. Tomemos, por exemplo, o estranho incidente da dor de ouvido retal relatado por Cohen e Davis. Um médico ordenou que ministrassem gotas no ouvido direito de um paciente com dor e infecção auricular. Em vez de escrever por extenso ratear ouvido direito, na receita, o médico abreviou a instrução para RAR igual nádegas. Ao receber a receita, a enfermeira de plantão aplicou o número prescrito de gotas no ânus do paciente. Depoimento de leitor 6.1 de um professor universitário do Texas. Cresci num bairro italiano em Warren, na Pensilvânia. Já adulto, viajava para a casa dos meus pais com frequência a fim de visitar minha família e meus amigos. Como em muitas localidades hoje em dia, as lojinhas italianas desapareceram quase completamente, substituídas por supermercados. Durante uma visita, minha mãe pediu que eu fosse ao supermercado comprar tomates enlatados e percebi que as latas de tomates em cubos tipo italiano Furmano estavam se esgotando. Procurando na prateleira, logo abaixo daquela quase vazia, encontrei um lote inteiro de tomates em cubos da marca Furman. Examinando os rótulos, percebi que Furmano é o mesmo que Furman. A empresa havia apenas acrescentado um ao seu nome ao distribuir alguns de seus produtos, talvez por acreditar que, ao vender alimentos no estilo italiano, sua autoridade pareceria maior se o seu nome soasse italiano. Nota do autor. O homem que escreveu este relato também comentou que a letra acrescentada estava desempenhando um duplo papel como ativador de influência naquela loja. Além de dar autoridade ao fabricante, estando num bairro italiano fazia a empresa se assemelhar a seus clientes. Embora o tratamento retal de dor de ouvido não fizesse sentido, nem o paciente, nem a enfermeira o questionaram. A lição importante dessa história é que, quando uma autoridade legítima se pronuncia, o que normalmente faz sentido se torna irrelevante. Nesses casos, não consideramos a situação como um todo, mas reagimos a apenas um aspecto dela. Sempre que nossos comportamentos são governados de forma tão impensada, podemos ter certeza de que profissionais da persuasão tentarão tirar proveito disso. Voltando ao campo da medicina, podemos perceber que os publicitários têm explorado o respeito que nossa cultura concede aos doutores, contratando atores para desempenhar papéis de médicos para anunciar seus produtos. Meu exemplo favorito era um comercial da TV com o ator Robert Young alertando as pessoas contra os perigos da cafeína e recomendando a marca de café descafeinado Sanka. O comercial foi um sucesso, vendendo tanto Sanka que foi repetido durante anos em diversas versões. Por que esse comercial se mostrou tão eficaz? Por que acreditaríamos nas palavras de um ator sobre os benefícios para a saúde do café descafeinado? Porque, como a agência publicitária que o contratou sabia muito bem, ele estava associado na mente do público americano ao Dr. Marcus Welby, papel que representou por muito tempo num seriado da TV. Objetivamente não faz sentido sermos convencidos pelos comentários de um homem que sabemos ser apenas um ator que costumava representar um médico. Mas, na prática, aquele homem vende o café Sanka. Não faz muito tempo, com propósitos semelhantes, a empresa de cartões de crédito Mastercard iniciou a promoção Tradições de Festas de Família, que permitia às mulheres conversarem online com autoridades sobre como elas, como mães, poderiam preparar seu lar para as festas de fim de ano, fortalecer as tradições de família e adquirir os presentes perfeitos, usando seu Mastercard, é claro.
Quais foram os especialistas escolhidos para fornecer o aconselhamento? Foram as atrizes Florence Henderson e Jane Kaczmarek, cuja autoridade naquele assunto parecia advir exclusivamente de seus papéis como mães nos seriados The Brady Bunch e Malcolm in the Middle. Conotação, não conteúdo. Desde a primeira vez que vi o comercial do Sanka com Robert Young, o aspecto que mais me intrigou foi sua capacidade de usar a influência do princípio da autoridade sem precisar proporcionar uma autoridade real. A aparência foi suficiente. Isso nos diz algo importante sobre as reações impensadas a essas figuras soberanas. Quando no modo clique, zoom, costumamos ser tão vulneráveis aos símbolos de autoridade quanto ao conteúdo. Diversos desses símbolos podem conquistar nossa anuência na falta do conteúdo genuíno da autoridade. Assim, eles são empregados amplamente pelos profissionais da persuasão carentes de conteúdo. Os farsantes, por exemplo, se enfeitam com os títulos, os trajes e os paramentos da autoridade. Eles adoram emergir elegantes de um automóvel luxuoso e se apresentar às suas vítimas potenciais como doutor, juiz, professor ou diretor fulano de tal. Sabem que assim adornados aumentam muito suas chances de convencer. Cada um desses três tipos de símbolos de autoridade, títulos, trajes e paramentos, possuem sua própria história e merece um exame separado. Os títulos são, ao mesmo tempo, os símbolos de autoridade mais difíceis e mais fáceis de adquirir. Conquistar um título normalmente requer anos de trabalho e realizações. Porém, alguém que não fez o menor esforço pode adotar o rótulo que deseja e receber uma espécie de deferência automática. Como vimos, atores em comerciais da TV e farsantes fazem isso com sucesso o tempo todo. Há pouco tempo conversei com um amigo, um professor de uma renomada universidade do leste dos Estados Unidos, que forneceu um exemplo revelador de como nossas ações costumam ser mais influenciadas por um título do que pela natureza da pessoa. Como viaja muito, com frequência se vê conversando com estranhos em bares, restaurantes e aeroportos. Ele me contou que aprendeu, por experiência própria, a nunca mencionar seu título de professor nessas conversas. Quando o faz, constata que o tom da interação muda na hora. Pessoas que foram espontâneas e boas de papo na meia hora anterior se tornam respeitosas, submissas e banais. As opiniões do meu amigo, que antes podiam desencadear um diálogo animado, passavam a gerar declarações prolixas e empoladas de concordância. Aborrecido e ligeiramente perplexo com o fenômeno, porque, como ele diz, continuo sendo o mesmo sujeito com quem vinham conversando pelos últimos 30 minutos, certo? Meu amigo agora costuma mentir sobre sua profissão nessas situações. Essa é uma situação bem diferente do padrão mais típico dos profissionais da persuasão de mentirem sobre títulos que na verdade não possuem. De qualquer modo, a mentirinha do meu amigo mostra igualmente a capacidade de um símbolo de autoridade de influenciar o comportamento. Eu me pergunto se ele, que é um tanto baixinho, continuaria disposto a esconder seu título se soubesse que, além de tornar os estranhos mais submissos, também faz com que o vejam como um homem mais alto. Estudos investigando como a posição de autoridade afeta as percepções de tamanho descobriram que títulos de prestígio levam a distorções na altura das pessoas. Num experimento conduzido em 5 turmas de estudantes universitários australianos, um homem foi apresentado como visitante da Universidade de Cambridge inglesa. Porém, sua posição em Cambridge foi apresentada diferentemente a cada uma das turmas. A uma turma, ele foi apresentado como estudante. A uma segunda turma, como assistente de professor. A outra, como conferencista. Para outra ainda, como conferencista sênior. E a uma última turma, como catedrático. Depois que deixou a sala, pediu-se à turma que estimasse sua altura. Concluiu-se que, com cada aumento no status, a altura percebida do mesmo homem aumentava em média 1,3 cm, de modo que como catedrático foi considerado 6,5 cm mais alto do que como estudante P. R. Wilson, 1968. Outro estudo constatou que, após vencer uma eleição, os políticos se tornam mais altos aos olhos dos cidadãos.
Por relacionarmos tamanho e posição, certos indivíduos podem se beneficiar trocando uma coisa pela outra. Em algumas sociedades animais em que a posição é atribuída com base no domínio, o tamanho é um importante fator a determinar que animal atingirá determinado nível no grupo. Geralmente, no combate com um rival, o animal maior e mais poderoso vence. Para evitar os efeitos prejudiciais do conflito físico ao grupo, várias espécies empregam métodos que muitas vezes envolvem mais forma do que briga. Os dois rivais se confrontam com exibições de agressão vistosas que quase sempre incluem truques para aumentar o tamanho. Vários mamíferos arqueiam as costas e eriçam seus pelos. Os peixes estendem as barbatanas e se inflam com a água. As aves abrem e batem as asas. Com frequência, apenas essa exibição já é suficiente para fazer com que um dos guerreiros recue, deixando a posição de poder para o rival que parece maior e mais forte. Pelos, barbatanas e penas. Não é interessante como essas partes tão delicadas podem ser exploradas para dar impressão de substância e peso? Existem duas lições aqui. Uma é específica à associação entre tamanho e status, que pode ser usada por indivíduos capazes de simular o primeiro para obter a aparência do segundo. Exatamente por essa possibilidade é que muitos farsantes, mesmo aqueles de altura mediana ou um pouco acima da média, usam palmilhas especiais nos sapatos para aumentar a própria altura. A outra lição é mais geral. Os sinais externos de poder e autoridade com frequência podem ser falsificados com os mais frágeis materiais. Vamos retornar ao domínio dos títulos para um exemplo, que envolve o que, em vários aspectos, é o experimento mais assustador que conheço. Um grupo de pesquisadores, composto de médicos e enfermeiros ligados a 3 hospitais do meio-oeste, estava cada vez mais preocupado com o grau da obediência mecânica dos enfermeiros às ordens dos médicos. Parecia aos pesquisadores que mesmo enfermeiros experientes e qualificados não estavam empregando seus conhecimentos para avaliar o julgamento dos médicos. Em vez disso, quando confrontados com as instruções do médico, os enfermeiros simplesmente as acatavam. Vimos como esse processo explicou o caso das gotas para ouvido aplicadas no ânus, mas os pesquisadores do meio-oeste levaram as coisas alguns passos à frente. Primeiro quiseram descobrir se esses casos eram incidentes isolados ou se representavam um fenômeno generalizado. Segundo, procuraram examinar o problema no contexto de um erro grave de tratamento, a prescrição de um remédio proibido em dose exagerada a um paciente hospitalar. Por fim, verificaram o que aconteceria se removessem fisicamente da situação a figura de autoridade, substituindo-a por uma voz estranha ao telefone, oferecendo apenas sinais fracos de autoridade, o alegado título de doutor. Um dos pesquisadores fez a mesma chamada telefônica a 22 enfermarias diferentes em várias divisões cirúrgicas, clínicas, pediátricas e psiquiátricas. Identificou-se como médico do hospital e instruiu os enfermeiros que atenderam a administrarem 20 mg de um remédio, Astrogen, a um paciente específico da ala. Os enfermeiros tinham 4 excelentes razões para reagir com cautela àquela ordem. 1. A prescrição foi transmitida pelo telefone, o que violava a política do hospital. 2. O próprio medicamento não era autorizado, o Astrogen ainda não havia sido aprovado para o uso nem colocado na lista do estoque da ala. 3. A dosagem prescrita era obviamente excessiva e perigosa. As caixas dos medicamentos alertavam que a dose diária máxima era de apenas 10 mg, metade do que havia sido ordenado. 4. A instrução foi dada por um homem que o enfermeiro nunca tinha visto e com quem jamais havia falado ao telefone. Mesmo assim, em 95% dos casos os enfermeiros foram direto ao setor de medicamentos solicitar a dosagem prescrita de Astrogen e dali se dirigiram ao quarto do paciente a fim de ministrá-la. A essa altura foram detidos por um observador, que revelou a natureza do experimento. Os resultados são assustadores. O fato de 95% dos enfermeiros não hesitarem em cumprir uma instrução claramente imprópria dessa magnitude é preocupante para todos os pacientes de hospitais.
O que o estudo do meio oeste mostra é que os erros não se limitam aos lapsos triviais na administração de gotas para ouvido inofensivas ou coisas semelhantes, mas se estende a equívocos graves e perigosos. Depoimento de leitor 6.2 de um médico da Flórida. O título de médico confere bem mais autoridade quando colocado no contexto visual de um jaleco. De início, eu detestava usar jalecos, mas mais tarde na carreira vim a perceber que o traje confere poder. Sempre que eu começava a trabalhar numa nova ala hospitalar, fazia questão de trajar o jaleco e invariavelmente a minha transição era tranquila. O interessante é que os médicos sabem disso e chegaram a criar uma ordem hierárquica, atribuindo aos estudantes de medicina os jalecos mais curtos, enquanto os residentes sob treinamento recebem jalecos médios e os médicos efetivos vestem os mais longos. Nos hospitais em que os enfermeiros conhecem essa hierarquia, eles pouco questionam as ordens dos jalecos longos, mas, quando interagem com os jalecos curtos, realizam diagnósticos médicos alternativos e dão sugestões de terapia abertamente, às vezes até de forma rude. Nota de autor: o depoimento do leitor aborda um ponto importante. Nas organizações hierárquicas, não apenas aqueles com posição de autoridade são tratados com mais respeito, como também aqueles sem tal posição são com frequência menosprezados. Como vimos no relato anterior e como veremos na próxima sessão, o traje de uma pessoa pode sinalizar aos outros que forma de tratamento ela merece. Ao interpretarem suas descobertas perturbadoras, os pesquisadores chegaram a uma conclusão instrutiva. Numa situação da vida real correspondente à do experimento, haveria, em teoria, duas inteligências profissionais, a do médico e a do enfermeiro, trabalhando para assegurar que um dado procedimento fosse realizado de forma benéfica ao paciente ou, no mínimo, sem prejudicá-lo. O experimento sugere fortemente, porém, que uma dessas inteligências está, para todas as finalidades práticas, inoperante. Tudo indica que, diante das instruções de um médico, os enfermeiros desligaram suas inteligências profissionais e adotaram uma forma de resposta clique-zoom. Nada do seu considerável treinamento ou conhecimento médico foi envolvido na decisão do que fazer. Em vez disso, como a submissão à autoridade legítima foi sempre a ação preferida e mais eficiente em seu ambiente de trabalho, eles estavam dispostos a errar adotando a obediência automática. Ainda mais esclarecedor é o fato de que foram tão longe nessa direção que seu erro surgiu em resposta não a uma autoridade genuína, mas a seu símbolo mais facilmente falsificável, um mero título. Roupas. Um segundo tipo de símbolo de autoridade capaz de desencadear nosso consentimento automático é a roupa. Embora mais tangível do que um título, o manto da autoridade é igualmente falsificável. Os arquivos policiais estão repletos de registros de farsantes cujos métodos incluem a rápida troca de roupa. Como camaleões, adotam o branco dos hospitais, o negro do sacerdócio, o verde das forças armadas ou o azul da polícia, conforme exigido pela situação, para tirar o máximo de vantagem. Apenas quando é tarde demais suas vítimas percebem que o traje de autoridade não oferece nenhuma garantia. Uma série de estudos do psicólogo social Leonard Bickman, 1974, indica como pode ser difícil resistir a pedidos de pessoas com trajes de autoridade. O procedimento básico de Bickman foi fazer algum tipo de pedido estranho a pessoas na rua, por exemplo, apanhar uma sacola de papel jogada no chão ou ficar do outro lado de uma placa de ponto de ônibus. Em metade dos casos o solicitante, um homem jovem, trajava roupas normais e nas outras vezes vestia um uniforme de guarda de segurança. Qualquer que fosse o tipo de pedido, mais pessoas atendiam ao solicitante quando ele trajava a roupa de guarda. Resultados semelhantes foram obtidos quando o solicitante uniformizado era uma mulher. Numa versão bastante reveladora do experimento, o solicitante parava pedestres e apontava para um homem de pé ao lado de um parquímetro a 15 metros de distância. Ora trajado normalmente, ora como guarda de segurança, dizia sempre a mesma coisa ao pedestre: "Está havendo aquele sujeito ali junto ao parquímetro?"
Ficou estacionado tempo demais, mas está sem trocado. Dê a ele 10 centes. O solicitante então dobrava uma esquina e se afastava, de modo que, quando o pedestre chegava ao parquímetro, ele não podia mais ser visto. O poder de seu uniforme perdurava mesmo depois de ter ido embora. Quase todos os pedestres cumpriram sua instrução quando ele trajava a roupa de guarda, mas menos da metade o fez quando se vestia normalmente. É interessante observar que, mais tarde, Bickman constatou que estudantes universitários adivinharam com bastante precisão a porcentagem de anuência no experimento quando o solicitante veste roupas normais, 50%, em comparação com uma porcentagem real de 42%. Porém subestimaram essa porcentagem quando o solicitante estava uniformizado, 63%, em comparação com uma porcentagem real de 92%. Outro tipo de traje que tradicionalmente indica uma posição de autoridade em nossa cultura é o terno elegante do homem de negócios. Ele também consegue evocar uma forma reveladora de deferência por parte de estranhos. Num estudo conduzido no Texas, por exemplo, pesquisadores fizeram com que um homem de 31 anos violasse a lei atravessando a rua com sinal fechado em diversas ocasiões. Em metade dos casos, trajava um terno impecável e gravata. Nas outras vezes, vestia camisa de manga curta e calça larga. Os pesquisadores observaram a distância e contaram quantos pedestres que estavam esperando na esquina seguiram o homem. O número dos que foram atrás do sujeito de terno foi 3,5 vezes maior. Vale a pena notar que os dois tipos de trajes de autoridade cuja influência foi mostrada nesses estudos, o uniforme de guarda e o terno de homem de negócios, são habilmente combinados por vigaristas numa fraude conhecida como o golpe do fiscal de banco. O alvo da fraude pode ser qualquer um, mas o preferido são pessoas idosas que moram sozinhas. O golpe começa quando um homem de terno aparece na porta de uma possível vítima. Tudo no traje do vigarista denota decoro e respeitabilidade. A camisa branca está engomada, os sapatos pretos estão engraxados, seu terno não é moderno, mas clássico, tecido pesado e substancial, mesmo no verão, e em tons discretos, azul marino, cinza escuro, preto. Ele explica às suas vítimas potenciais, talvez uma viúva que ele tenha seguido às escondidas do banco até em casa 1 ou 2 dias antes, que é um fiscal do banco que, ao auditar os livros contábeis, identificou algumas aparentes irregularidades. Ele acha que descobriu o culpado, um funcionário do banco que costuma adulterar os registros de transações em certas contas. Diz que a conta da viúva talvez seja uma delas, mas não pode ter certeza enquanto não obtiver provas concretas. Por isso, veio pedir sua cooperação. Ela poderia ajudar sacando seu dinheiro para que uma equipe de peritos e gerentes do banco possa rastrear o registro da transação ao passar pela mesa do suspeito. Muitas vezes a aparência e a apresentação do fiscal do banco são tão impressionantes que nem passa pela cabeça da vítima ligar para o banco a fim de checar se aquilo é verdade. Em vez disso, ela vai direto ao banco, saca todo o seu dinheiro e volta para casa com ele para guardar, junto com o inspetor, notícias sobre o sucesso da armadilha. A mensagem é trazida por um guarda bancário uniformizado que chega após o expediente para anunciar que está tudo bem. Aparentemente a conta da viúva não estava entre aquelas que foram adulteradas. Aliviado, o fiscal agradece pela colaboração e, já que o banco agora está fechado, instruiu o guarda a devolver o dinheiro da viúva ao cofre, para que esta não precise voltar lá no dia seguinte. Com sorrisos e apertos de mão, o guarda parte com a soma, enquanto o fiscal agradece por mais alguns minutos antes de sair também. Naturalmente, como a vítima acaba descobrindo, o guarda não é guarda coisa nenhuma, assim como o fiscal. Na verdade são uma dupla de vigaristas que descobriram o poder de falsos uniformes para nos induzir ao consentimento automático diante de uma autoridade. Parâmetros além de sua função nos uniformes, as roupas podem simbolizar um tipo de autoridade mais generalizada quando servem a propósitos ornamentais. Trajes estilosos e caros trazem uma aura de status e posição, e o mesmo acontece com paramentos semelhantes, como joias e carros.
Este último símbolo de status é particularmente interessante nos Estados Unidos, onde o caso de amor dos americanos com o automóvel lhe concede uma importância incomum. De acordo com as descobertas de um estudo realizado na área da Baía de São Francisco, motoristas de carros sofisticados recebem um tipo especial de deferência. Os pesquisadores constataram que, quando um carro novo e luxuoso continuava parado mesmo depois que o sinal abria, quem vinha atrás demorava mais tempo para buzinar do que quando o carro na frente era um modelo mais antigo e popular. Os motoristas tinham pouca paciência com o motorista do carro popular. Quase todos tocavam a buzina e a maioria o fez mais de uma vez. 2 simplesmente avançaram no para-choque traseiro do carro da frente. Mas a aura do automóvel sofisticado foi tão intimidadora que 50% dos motoristas esperaram respeitosamente atrás dele, sem tocar suas buzinas, até que resolvesse andar. Mais tarde os pesquisadores perguntaram a estudantes universitários o que teriam feito nessas situações. Em comparação com as descobertas reais do experimento, os estudantes subestimaram o tempo que levariam até buzinar para o carro de luxo. Os estudantes homens foram especialmente imprecisos, achando que buzinariam mais rápido para o motorista do carro de luxo do que para o do carro econômico. Claro que o próprio estudo mostrou o oposto. Observe a semelhança desse padrão com várias outras investigações sobre as pressões da autoridade. Como na pesquisa de Milgram, no estudo dos enfermeiros do Hospital do Meio Oeste e no experimento do uniforme de guarda de segurança, as pessoas foram incapazes de prever corretamente como elas ou outras reagiriam à influência da autoridade. Em cada caso, o efeito daquela influência foi totalmente subestimado. Essa propriedade da posição de autoridade pode explicar grande parte de seu sucesso como um dispositivo de persuasão. Além de se impor, ela atua de forma inesperada. Defesa. Uma tática defensiva que podemos usar contra a posição de autoridade é remover o elemento surpresa. Como em geral não percebemos o profundo impacto da autoridade e de seus símbolos sobre nossas ações, não tomamos precauções suficientes em relação à sua presença nas situações de consentimento. Uma forma fundamental de defesa contra esse problema, porém, é uma consciência maior do poder da autoridade. Quando essa consciência se soma ao reconhecimento da facilidade com que os símbolos da autoridade podem ser falsificados, o benefício é uma abordagem apropriadamente cautelosa às situações envolvendo tentativas de influência da autoridade. Parece simples, certo? E em certo sentido é. Uma compreensão melhor do funcionamento da influência da autoridade deve nos ajudar a resistir. No entanto, existe um complicador perverso, que é familiar e inerente a todas as armas de influência. Não convém resistir totalmente, ou mesmo na maior parte do tempo, à autoridade. Na maioria das vezes, as figuras de autoridade entendem do que estão falando. Médicos, juízes, altos executivos, legisladores e pessoas semelhantes normalmente atingiram suas posições graças a conhecimentos e julgamentos superiores. Assim, quase sempre, suas diretrizes constituem excelentes conselhos. As autoridades, portanto, costumam ser especialistas. Aliás, uma definição de autoridade no dicionário é especialista. Na maioria dos casos, seria tolo tentar substituir os julgamentos de um expert, de uma autoridade, por nossos julgamentos menos abalizados. Ao mesmo tempo, vimos em cenários que vão de esquinas de rua a hospitais que seria insensato confiar nas instruções da autoridade de forma generalizada. O segredo está em saber reconhecer sem muito esforço ou vigilância quando as instruções da autoridade devem ou não ser seguidas. A autoridade balizada para descobrir quando as instruções da autoridade devem ou não ser seguidas. Podemos nos fazer 2 perguntas diante do que parece a tentativa de influência de uma figura de autoridade. Primeira, esta autoridade é mesmo um especialista? Essa questão concentra nossa atenção em 2 informações cruciais: as credenciais da autoridade e a pertinência dessas credenciais ao tema em pauta. Ao nos voltarmos dessa forma simples às provas da posição de autoridade, podemos evitar as principais armadilhas da deferência automática.
Vejamos alguns exemplos. Examinemos sob essa luz o comercial bem-sucedido de Robert Young do Café Sanka. Se em vez de reagirem à sua associação com o personagem da TV Dr. Marcos Welby as pessoas tivessem se concentrado na posição real de Young como uma autoridade, estou certo de que o comercial não teria tido uma carreira tão longa e lucrativa. Obviamente, Robert Young não possuía treinamento ou conhecimentos médicos. Todos sabemos disso. O que possuía, porém, era um título de doutor. Ora, tratava-se claramente de um título vazio, associado a ele em nossa mente por sua atuação no seriado. Todos sabemos disso, mas não é fascinante como, na modalidade clique, zoom, o que é óbvio em geral só importa quando prestamos uma atenção especial a ele. Por isso a pergunta: esta autoridade é mesmo um especialista? Pode ser tão valiosa, ela volta nossa atenção para o óbvio. Desvia-nos com facilidade de um foco em símbolos possivelmente sem sentido para uma consideração das credenciais de autoridade genuínas. Além disso, a pergunta nos força a distinguir entre autoridades relevantes e irrelevantes. É fácil passar por cima dessa distinção quando a pressão da autoridade se combina com a correria da vida moderna. Os pedestres do Texas que enfrentaram o trânsito atrás do imprudente de terno são bons exemplos. Ainda que o homem fosse a autoridade em negócios sugerida por suas roupas, dificilmente seria mais especialista em atravessar ruas do que quem o seguiu. Mesmo assim, as pessoas seguiram o executivo, como se seu rótulo de autoridade sobrepujasse a diferença vital entre formas relevantes e irrelevantes. Caso se dessem ao trabalho de perguntar a si mesmas se ele representava um verdadeiro perito na situação, alguém cujas ações indicassem conhecimentos superiores, acho que o resultado teria sido bem diferente. O mesmo processo se aplica a Robert Young, um homem pleno de conhecimentos. Ele trilhou uma longa carreira com muitas realizações numa profissão difícil. Mas suas habilidades e seus conhecimentos eram de atuação, não de medicina. Quando, ao vermos seu famoso comercial de café, nos concentramos em suas verdadeiras credenciais, percebemos rapidamente que não devemos acreditar nele mais do que em qualquer outro ator de sucesso que alegue que Sanka é saudável. Sinceridade dissimulada. Vamos supor que estamos diante de uma autoridade que reconhecemos como um verdadeiro expert. Antes de nos submetermos à sua influência, devemos formular uma segunda pergunta simples: temos certeza de que o especialista é honesto? Autoridades, mesmo as mais bem informadas, podem não apresentar suas informações honestamente. Portanto, precisamos avaliar sua confiabilidade na situação. E quase sempre fazemos, nós nos deixamos induzir mais por especialistas que parecem imparciais do que por aqueles que têm algo a ganhar nos convencendo. Pesquisas mostraram que isso ocorre no mundo inteiro e já em crianças no segundo ano do ensino fundamental. Ao nos perguntarmos como um especialista pode se beneficiar de nosso consentimento, concedemos-nos outra rede de segurança contra a influência indevida e automática. Mesmo autoridades versadas num assunto não irão nos convencer se não tivermos certeza de que suas mensagens são representações fiéis dos fatos. Ao nos indagarmos sobre a confiabilidade de uma autoridade, devemos ter em mente uma pequena tática que os profissionais da persuasão costumam usar para assegurar sua sinceridade: defender algo contra seus próprios interesses. Se praticada de maneira correta, essa abordagem pode ser um dispositivo sutil, mas eficaz, para provar sua honestidade. Talvez mencionem uma pequena deficiência em seu cargo ou em seu produto. Porém, a desvantagem será sempre secundária e facilmente compensada por vantagens mais significativas. Às somos a número 2, mas nos esforçamos mais. L'Oréal, nossos produtos são mais caros, mas você vale muito. Ao comprovarem sua honestidade básica em questões menores, os profissionais da persuasão que aplicam esse estratagema podem depois aparentar maior credibilidade ao enfatizarem os aspectos importantes de seu argumento. Uma pequena fraqueza valoriza os pontos fortes. Uma fraqueza pode se tornar uma força em várias situações.
Por exemplo, um estudo descobriu que cartas de recomendação aos diretores de recursos humanos de grandes empresas produziam resultados mais favoráveis se contivessem um comentário negativo sobre o candidato ao emprego em meio a um conjunto de observações positivas. Vi essa abordagem sendo usada com um efeito notável num local que poucos reconheceriam como um ambiente de persuasão, um restaurante. Não é segredo que, por conta dos salários baixíssimos, os garçons precisam complementar sua renda com gorjetas. Além do infalível bom serviço, os garçons mais bem-sucedidos conhecem certos truques para aumentar as gorjetas. Sabem também que, quanto maior a conta do cliente, maior a quantia que deverão receber numa gorjeta padrão. Nesses dois aspectos, então, aumentar a conta do cliente e aumentar a porcentagem da gorjeta, os garçons costumam agir como agentes da persuasão. Na tentativa de descobrir como eles operam, candidatei-me ao cargo de garçom em diversos restaurantes caros. Mas, por falta de experiência, o máximo que obtive foi um emprego de ajudante de garçom, que acabou me proporcionando uma posição privilegiada para observar e analisar a ação. Em pouco tempo, descobri o que os outros funcionários já sabiam. O garçom de maior sucesso na casa, Vincent, conseguia fazer com que os fregueses pedissem mais pratos e dessem gorjetas maiores. Os demais garçons nem chegavam perto do seu rendimento semanal. Assim, nas minhas tarefas, comecei a me deter nas mesas de Vincent a fim de observar a sua técnica. Logo percebi que seu estilo era não ter estilo nenhum. Ele exibia um repertório de abordagens, cada uma pronta para ser usada sob as circunstâncias apropriadas. Quando os clientes eram uma família, mostrava-se animado, chegando a ser cômico, dirigindo suas observações tanto às crianças quanto aos adultos. Com um jovem casal de namorados, tornava-se formal e um pouco altivo na tentativa de intimidar o rapaz, com quem falava exclusivamente, fazendo com que pedisse pratos caros e deixasse uma boa gorjeta. Com um casal mais velho, mantinha a formalidade, mas sem o ar de superioridade, abordando respeitosamente os dois membros do casal. Se o freguês estivesse jantando sozinho, Vincent optava por uma conduta amigável, cordial, comunicativa e calorosa. Vincent reservava o truque de parecer argumentar contra seus próprios interesses para grupos grandes, de 8 a 12 pessoas. Sua técnica tinha toques de genialidade. Quando chegava o momento da primeira pessoa, normalmente uma mulher, pedir seu prato, ele começa a sua encenação. Não importava o que ela pedisse, Vincent reagia da mesma forma. Franzia a testa, erguia as mãos sobre seu bloco de pedidos e, após dar uma olhada rápida para trás a fim de se certificar de que o gerente não estava por perto, inclinava-se com ar conspiratório sobre a mesa para que todos ouvissem. Acho que este prato não está tão bom hoje. Em vez dele posso recomendar um. Ou, nesse ponto, Vincent sugeria 2 itens do menu um pouco menos caros do que o prato que o freguês havia selecionado de início. Estão excelentes e esta noite, com essa manobra simples, Vincent lançava mão de vários princípios importantes da influência. Primeiro, mesmo aqueles que não aceitavam suas sugestões sentiam que Vincent fizera um favor ao dar informações valiosas para ajudá-los a pedir o prato. Todos se sentiam gratos e, portanto, a regra da reciprocidade conspirava a seu favor na hora da gorjeta. Além de aumentar a porcentagem de sua gorjeta, a manobra de Vincent também o deixava em posição favorável para aumentar o tamanho do pedido do grupo. Estabelecia-o como uma autoridade sobre a situação dos produtos do restaurante. Ele sabia exatamente o que estava e o que não estava bom naquela noite. Além disso, e aqui que entra a abordagem de argumentar contra seus próprios interesses, mostrava-se um informante confiável ao recomendar pratos um pouco menos caros do que o originalmente solicitado. Em vez de só pensar no próprio bolso, demonstrava ter em mente os interesses dos fregueses. Para todos os efeitos, ele era ao mesmo tempo bem informado e honesto, uma combinação que lhe dava grande credibilidade. Vincent era rápido em explorar a vantagem dessa imagem confiável. Quando o grupo terminava de escolher seus pratos, ele dizia: "Muito bem.
Agora gostariam que eu sugerisse ou escolhesse o vinho para acompanhar seus pratos. Eu observava a cena se repetir quase todas as noites, com uma notável uniformidade na reação do cliente. Sorrisos, sinais de aprovação com a cabeça e, quase sempre, consentimento geral. Mesmo do meu ponto de observação, conseguia ler seus pensamentos com base em suas expressões faciais. Claro, os clientes pareciam dizer: "Você sabe o que é bom, aqui está do nosso lado. Diga qual devemos escolher." Com ar satisfeito, Vincent, que conhecia os vinhos, sugeria algumas opções excelentes e caras. Ele era igualmente persuasivo quando se tratava de escolher a sobremesa. Fregueses que normalmente não pediriam sobremesa ou dividiriam uma com o amigo não resistiam às suas descrições arrebatadoras do baquê de Alasca e da mousse de chocolate. Quem, afinal, é mais confiável do que um autêntico especialista com sinceridade comprovada? Depoimento de leitor 6.3 de um ex-CEO de uma empresa da Fortune 500 num curso desenvolvido por mim na Escola de Negócios para aspirantes a CEO, ensino a reconhecer uma falha como um meio de avançar na carreira. Um dos meus ex-alunos levou a lição tão a sério que incluiu seu fracasso numa empresa. Com em destaque no currículo, detalhando por escrito o que aprendeu com a experiência. Antes, tentava ocultar o fracasso, o que não gerou nenhum sucesso real na carreira. Desde então, tem sido selecionado para vários cargos de prestígio. Nota do autor: a estratégia de assumir a responsabilidade pelo fracasso não funciona apenas para indivíduos em uma organização. Parece funcionar para as próprias organizações. Pesquisas mostram que empresas que assumem a culpa por maus resultados nos relatórios anuais têm ações mais valorizadas um ano depois do que empresas que não o fazem. Ao combinar os fatores da reciprocidade e da autoridade confiável numa só manobra elegante, Vincent conseguia aumentar substancialmente a porcentagem de sua gorjeta e a conta que servia de base. O rendimento desse artifício era alto. Observe, porém, que grande parte de seu lucro advinha de uma aparente falta de preocupação com o ganho pessoal. Parecer argumentar contra seus interesses financeiros acabava promovendo esses mesmos interesses. Resumo: nos estudos sobre obediência de Milgram, podemos ver sinais de fortes pressões em nossa sociedade pela anuência aos pedidos de uma autoridade. Agindo de forma contrária às próprias preferências, muitos indivíduos normais e psicologicamente saudáveis não hesitaram em infligir níveis perigosos e elevados de dor a outra pessoa porque foram assim orientados por uma figura de autoridade. Essa tendência a obedecer às autoridades legítimas é fortalecida por práticas de socialização sistemáticas concebidas para infundir nos membros da sociedade a percepção de que essa obediência constitui a conduta correta. Além disso, obedecer às prescrições de autoridades genuínas costuma ser benéfico, por causa dos altos níveis de conhecimentos, sabedoria e poder que esses indivíduos geralmente detêm. Por essas razões, a deferência a autoridades pode ocorrer de forma impensada como um tipo de atalho na tomada de decisões. Existe uma tendência preocupante em reagir automaticamente a meros símbolos da autoridade, e não ao seu conteúdo. 3 tipos de símbolos que as pesquisas mostraram ser eficazes são títulos, roupas e automóveis. Em estudos separados investigando essa influência, indivíduos possuindo algum deles, e nenhuma outra credencial legitimadora, foram tratados com mais deferência ou obediência. Além disso, em cada caso, aqueles que se mostraram deferentes ou obedientes subestimaram o efeito das pressões da autoridade sobre seu comportamento. Podemos nos defender dos efeitos maléficos da influência da autoridade fazendo 2 perguntas. Esta autoridade é mesmo um especialista? Temos certeza de que o especialista é honesto? A primeira pergunta desvia nossa atenção dos símbolos e nos conduz às provas da posição de autoridade. A segunda nos aconselha a considerar não apenas os conhecimentos do especialista na situação, mas também sua confiabilidade. A respeito desta segunda consideração, devemos estar alertas para a tática de aumento da confiança em que as pessoas primeiro fornecem algum dado ligeiramente negativo sobre si mesmas.
Mediante essa estratégia, elas criam uma percepção de honestidade que faz toda a informação subsequente parecer mais convincente aos observadores. Domínio de conteúdo 1. Em sua opinião, qual é a prova mais contundente de Milgram de seu argumento de que os voluntários em seus experimentos estavam dispostos a maltratar um outro por causa de uma forte tendência a obedecer a figuras de autoridade? 2. O que a pesquisa indica sobre nossa capacidade de reconhecer a influência das expressões de autoridade sobre nossas ações? Cite indícios que respaldem sua posição. 3. Quais são os 3 símbolos de autoridade mais influentes, de acordo com a pesquisa discutida no capítulo? Dê exemplos de como viu em sua própria experiência ao menos 2 desses símbolos funcionarem. Pensamento crítico 1. No capítulo 1 vimos um fenômeno perturbador chamado comandantite, em que membros subalternos de uma tripulação não dão atenção aos erros do comandante do avião ou relutam em mencioná-los. Se você fosse um comandante de avião, o que faria para reduzir essa tendência potencialmente desastrosa? 2. Em sua opinião, por que a relação entre tamanho e status se desenvolveu tanto na sociedade humana? Você vê algum motivo para essa relação mudar no futuro? Em caso positivo, por meio de quais processos? 3. Suponha que você fosse incumbido numa agência publicitária de criar um comercial de TV para um produto com vários pontos positivos e um ponto negativo. Se você quisesse que o público acreditasse nos pontos positivos, mencionaria o ponto negativo? Se o fizesse, seria no início, no meio ou no fim do comercial. Por quê?